Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. O canal feito especialmente para você, professor e professora, alunos e alunas e a todos os simpatizantes da Escola Dominical, com o objetivo de melhorar, te ajudar, auxiliar no seu plano de aula, no seu plano de ensino. Porque este é o objetivo do canal, ajudar a cada um que queira um subsídio a mais, enriquecer suas aulas com comentários, seja os comentários ou subsídios históricos, culturais, geográficos, teológicos, sociológicos, tudo que nós pudermos disponibilizar para você ter uma aula excelente, nós faremos aqui todas as semanas, postando vídeos no canal EBD em Ação. Bem-vindo a você que é inscrito no canal, quero te agradecer pela tua inscrição, pelos teus comentários, pelos teus likes, que tem contribuído com o canal EBD em Ação. E você que está acessando o canal pela primeira vez e ainda não é um inscrito, eu convido-te a inscrever. Venha, inscreva-se no canal. Do lado direito aí do seu vídeo tem uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Clica nela. Aí você já é um inscrito. Estando inscrito, você pode assistir os vídeos. Assistindo e gostando dos vídeos, dê um likezinho, encha de likezinho aí os comentários. E depois você pode comentar que à medida do possível nós vamos respondendo os seus comentários. Você pode ativar o sininho que está ao seu lado direito aí. Quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que postamos um vídeo novo, você vai ser notificado, receber uma mensagenzinha no seu smartphone, no seu aparelho que você estiver usando o YouTube. E você então pode assistir em primeira mão. Assista os nossos vídeos, que são videoaulas para ajudar o professor e a professora no comentário da Escola Bíblica Dominical. Os comentários anteriores dos trimestres passados, até mesmo do ano passado, eles estão disponíveis através de playlists, que são pastas. Cada pasta contém todos os vídeos do trimestre. Você acessa o trimestre, clica lá, tá todos os vídeos. Sejam as aulas comentadas das lições dos adultos, quanto as aulas dos jovens. A lição de hoje, lição de número 5, datada do dia 5 de maio de 2019, tem o título Dízimos e Ofertas como Disciplina para uma Vida Bem-Sucedida. O texto do dia está em 2 Coríntios 9:9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. A síntese. Os textos bíblicos que tratam a respeito de dízimos e ofertas estão relacionados com justiça, com misericórdia e fé. Então a lição de hoje, a lição do jovem, ela vem tratando desse assunto que para muitos é um assunto polêmico, sobre dízimos e ofertas. Algumas pessoas são contrárias aos dízimos e simplesmente implementam as ofertas, as coletas. Outras são contrárias tanto às ofertas quanto aos dízimos. E outras há que defendem as ofertas e aos dízimos. E importante é saber como que a Bíblia trata a respeito dos dízimos e a respeito das ofertas. Aos que dizem que os dízimos ficaram relacionados ao Antigo Testamento, no período da lei. Isso é verdade ou não? Aos que dizem que o dízimo ele está implícito na Nova Aliança, no Novo Testamento. Qual que é a referência, qual que é a base para isso? Então é isso que nós vamos estar tratando nesta lição, trazendo alguns pontos para que você entenda e tenha um direcionamento da sua aula no dia de hoje. Primeiro tópico fala que Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque porque era desprendido dos bens materiais. E aqui o contexto histórico em que Abraão entrega os dízimos é que Abraão ele estava na terra do Oriente e ele tinha seus 318 funcionários, era um senhor que tinha a sua família e naquele período da pré-história o contexto de família é diferente do contexto atual. Um patriarca é chamado o patriarcado, na verdade, ele era composto do patriarca, da esposa, dos filhos, dos netos, bisnetos, funcionários. Então era como se fosse uma espécie de senhor feudal
na época das colônias, que o fazendeiro ele tinha sua fazenda, a sua prole, os netos e às vezes 60, 70 pessoas moravam todos juntos numa casa grande e ainda os funcionários ao redor. Esse contexto muda no século XXI, porque dificilmente hoje nós vemos uma família em que mora o patriarca, a matriarca, a sua prole, os filhos, depois os netos moram juntos, os bisnetos, as noras, tudo numa casa só. Pode ser que há esse tipo de família hoje, mas hoje parece-me que é desmembrado. Quando os filhos começam a casar, eles começam a deixar a casa dos pais. E nesse período de Abraão era dessa forma, todos habitavam juntos. Observe que quando Sara morreu, Abraão ele mandou buscar uma esposa para Isaac, e ele já estava com 40 anos. Quando Rebeca chegou, que Isaac encontrou com Rebeca e houve ali o casamento, o texto diz que Isaac levou Rebeca para dentro da tenda que era da sua mãe, e ali passou a coabitar com ela. Então eles moravam tudo de uma casa só. E nesse contexto aqui de Abraão, o sobrinho Ló dele, que estava numa outra região, houve uma guerra. 5 reis se ajuntaram para poder guerrear, e entre eles estava o sobrinho de Abraão, que era Ló. E esses 5 reis, que está descrito na lição, como Anrafel, que era o rei de Sinar, outro era Arioque, que era de Elazar, Kedorlaome, que era rei de Elão, e Tibal, que era rei de Goim. Eles se ajuntaram para que pudesse lutar contra as 5 cidades, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoá. E Ló estava em Sodoma. E levaram presos as pessoas dessa cidade. E Abraão foi convocado para fazer parte desta defesa, defender tanto a honra do seu sobrinho, que era Ló, quanto ajudar os reis daquele período. E Abraão juntou todos os seus funcionários, seus homens, que davam 318, e entrou então na soma da guerra. E ele venceu a guerra e derrotou todos esses demais reis e trouxe o despojo deles, como trouxe o seu sobrinho, as pessoas que estavam vivas, para suas casas novamente. E o despojo desta guerra, porque quando uma pessoa ia lutar naquele período com outro rei, ou outro reino que vencia os soldados e o reino, todas aquelas riquezas ficavam para quem havia ganho a guerra. Sejam os despojos de animais, de cavalos, em ouro, prata, vestes, eles traziam e era de quem havia ganho a guerra. E Abraão trouxe esses despojos, e o rei de Sodoma queria dar esses despojos para Abraão, tendo em vista ele ter ajudado e conquistado também a vitória. Agora, Abraão não quis os despojos, diferente de Geazi, que queria os despojos do rei Naamã, ou do capitão Naamã. E ele não quis os despojos, porque Deus havia feito promessas para Abraão, que engrandeceria o seu nome, que ele seria uma bênção, tanto das riquezas do céu, quanto das riquezas da terra, a bênção espiritual, quanto a bênção material. E ele tinha convicção disso, tinha certeza disso, portanto ele esperava em Deus, e não nos despojos. Há pessoas que esperam enriquecer, se dar bem na vida com as questões da atualidade, com os despojos atuais. Mas Abraão foi diferente, ele mostra que ele não está com o coração voltado para as riquezas. Na atualidade nós vemos pessoas, empresários e tantas quantas outras pessoas com o coração totalmente nas riquezas. Além deles terem bastante, eles ainda querem tirar dos que não têm. O contexto de hoje é muito diferente do coração de Abraão. As pessoas vivem na cobiça, vivem na busca desenfreada por riqueza, vivem a vida para trabalhar em troca de somas, de valores, não é? E Abraão totalmente ele é um exemplo para a atualidade. Não que os jovens, como a lição é de jovens, não que os jovens não devam trabalhar, não devam se esforçar. Sim, se qualifiquem profissionalmente, estudem, busquem emprego, os melhores concursos e vivam bem você e com sua família. Mas o coração não deve ser colocado nessas riquezas, nem a confiança nos bens que possui. Este é o contexto. E viver desprovido disso, não viver apegado.
Porque se de repente você é convidado a desapegar-se daquilo que você tem, dos seus bens, você não ter o coração voltado e não passar por um período dolorido, ficar pensativo e vivendo sobre essas garras da riqueza. É este o contexto que a lição quer trazer como lições para a juventude atual. Tópico 2 diz que Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, recebe o dízimo de Abraão. Então, Abraão ele dá o dízimo ao Melquisedeque, de tudo aquilo que ele possuiu, também dos despojos, porque os despojos foram repartidos. Ele não quis o despojo de Sodoma, porque eles queriam dar todo o despojo para Abraão. Mas como foi repartido o despojo, Abraão pegou a sua parte e deu o dízimo de tudo. Mas de tudo o quê? De todo o despojo que era de direito dele. Então ele vai a Melquisedeque, que era o rei de Salém. Salém é o nome de Jerusalém, e Salém significa paz também, então rei de paz, e dá os seus dízimos a Melquisedeque. Então aqui nós vemos também outro despreendimento. E um detalhe interessante é que aqui a palavra dízimo e Abraão como dizimista aparece antes da lei. A lei viria depois. E Abraão não está no contexto da lei mosaica. Então há aqueles que dizem que o dízimo é a invenção da lei e o período da lei já passou e nós vivemos na graça, portanto não há a necessidade de dízimos. Mas nós vemos aqui que o dízimo ele é antes da lei. Então, um primeiro ponto, não é a lei que trouxe os dízimos, mas ela incorporou os dízimos a ela. Então o dízimo é válido. Então o dízimo é válido antes da lei, no período da lei e posteriormente à lei. É o que nós vamos ver também a seguir com esses detalhes. Então Abraão ele está fazendo um cumprimento de fidelidade, a sua fidelidade a Deus, mostrando o seu desprendimento com o despojo, a sua entrega, não teve dificuldades em dizimar, como o texto diz, de tudo. O dízimo de tudo. Tem gente que dá o dízimo de algumas coisas, o dízimo em parcelas, o dízimo que não seja os 10%, que não é dízimo se não for 10%. Então aqui é um exemplo também que Abraão traz, um exemplo claro para a juventude, para todos nós que somos fiéis a Deus, em reconhecimento a tudo aquilo que Deus nos deu, também oferecer dízimos para sustento da sua casa. Alguns dizem assim que o texto de Malaquias é que os dízimos está recomendado para que haja pão. Eles vão na casa de Deus ou na casa de oração ou nos templos e não tem pão. Mas ali não é padaria. O sentido de pão é de sustento. É sustento. O pão é o que dava o sustento. É a sustância também. E nesse período do que Malaquias está dizendo, os sacerdotes, os levitas, a tribo de Levi, elas não tinham o direito de plantar, de colher, de criar gado, mas elas viviam 24 horas em volta nos trabalhos das leis sacrificiais, leis cerimoniais, as leis civis. Então eles se sustentavam com os dízimos do gado daqueles que davam os dízimos, com os cereais, com as ofertas de tudo que eles dizimavam. Aqui está o contexto. Então era para sustento dos levitas. Hoje, os templos, a igreja em si, tanto a igreja física, a igreja visível, a igreja como organização, a manutenção do templo, elas não têm verbas do governo ou da prefeitura para pagar a luz, para pagar a água, a limpeza, material de limpeza, para manter o templo, para uma reforma do templo, para a compra de poltronas, para a compra de pisos, de som, de tudo que for necessário que um templo precisa para estar bem organizado e bem confortável para receber os seus fiéis. Esse sustento do templo não vem do governo federal, nem do governo estadual e nem das prefeituras, mas é os dízimos e as ofertas dos próprios fiéis. São empregadas nisso. Ah, mas estão desviando. Problema de quem está desviando. Está sendo mal administrado. A Bíblia não traz respaldo porque há uma má administração que eu vou deixar de ser dizimista, porque há um desvio de verbas que eu vou deixar de ser ofertante. Se há uma irresponsabilidade na instituição, eu vou deixar de ser ofertante. Então, senhores, a nossa parte como pessoas fiéis a Deus, nós vamos entregar. Independente de quem está administrando, se bem ou ruim, se há desvio ou não. A nossa parte nós devemos fazer. Sim, nós devemos se posicionar fazendo cobranças, buscando prestação de conta. Aí sim, o nosso papel é esse, também de fiscalizar. Além de dizimar e ofertar, fazer o papel de fiscalizar, que haja uma transparência nas contas e etc. Isso sim é
correto, mas não deixar de ser dizimistas. Então observe que os jovens, todos nós precisamos, além de ser bons dizimistas e bons ofertantes, para que a obra institucional caminhe bem, para que a luz esteja quite, a água, todas as questões estruturais do templo estejam em ordem, porque aí sim é o nosso papel, além disso, fazer a fiscalização, se está sendo bem administrado, fazer cobrança, a questão da institucionalização, nós fazemos parte dela. Agora, a igreja como organismo não precisa disso aí, que Cristo é o cabeça e nós somos os membros, mas é uma outra questão. Então nós observamos que a lição diz que os contribuintes fiéis, eles têm uma vida equilibrada, né? Nada vai nos fazer falta quando contribuímos com bom ânimo. As ofertas devem ser dadas com alegria. Não, há pessoas que fazem os ensinos de dízimos e de oferta amaldiçoando os fiéis, dizendo: se você não der seu dízimo, vai vir um migrador, cortador, e inventa um monte de demônios para assombrar as pessoas. A teologia do medo. Nós não precisamos da teologia do medo para ser fiel dizimista. Há pessoas que cobram os obreiros, eu vi pessoas, pastores, cobrando os obreiros em púlpito diante da igreja, dizendo que são obreiros, mas são os infiéis, que são ladrões e que vai para o inferno. Não é a maneira correta de ensinar a dizimar, mas falar de gratidão. Só vai trazer revoltas, como já houve pessoas revoltadas com esse tipo de tratamento. A teologia do medo. Do medo, as pessoas ficam com medo de ser amaldiçoadas, se eu não der o dízimo vai vir uma doença, parece uma maldição. Se você não der o dízimo nas igrejas, você vai gastar na farmácia, vai gastar na oficina, vai gastar com remédios, vai estar doente, vai bater o carro, uma série de coisas que a Bíblia não é recomendável nesse aspecto. O mais importante é falar da fidelidade, da gratidão, da misericórdia e da fé. Porque quem desenvolve a misericórdia, quem desenvolve a fé, os dízimos é uma questão de fé. Você tem fé para dar ou não tem fé para não dar? E alguns implicam isso na salvação, trazendo os relatos, fazendo ligações de Malaquias com Apocalipse e etc. E tal. Uma série de fatores. Eu penso que o certo seria mostrar às pessoas, primeiro nas questões óbvias, nas questões claras. Por que dizimar? Porque a igreja não tem sustentos de governo federal, nem governo estadual, nem de prefeitura. Então somos nós que mantemos o templo, nós que mantemos o sustento dos nossos pastores, os salários das famílias, etc. Vem a partir dos dízimos e das ofertas. É uma coisa clara e óbvia. E depois mostrar a questão da fidelidade, né? A fidelidade a Deus. Alguns há que, com o intuito de que os dízimos dobrem, fazem barganha. Não, você dá o seu dízimo, amanhã você vai estar um milionário. E as pessoas dizimam com o intuito de ser milionário. Dizimam com essa mão pensando em receber com essa. E a Bíblia diz: olha, não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda. Quer dizer, não é um toma lá e dá cá. Mas a Bíblia diz: abriria as janelas do céu. Quando fala do céu, fala de bênçãos espirituais, meu irmão. Porque Deus mandou Abraão contar as estrelas do céu e a areia do mar. As estrelas do céu relativas às bênçãos espirituais, as estrelas e as areias do mar, a areia do mar relativo às bênçãos materiais, a riqueza mesmo. Então aqui está explícito para Abraão. Agora, a gente deve buscar as coisas do alto. Por que ficar pregado se a Bíblia fala que a gente não deve colocar o coração nas riquezas? Os que vivem, os que querem ser ricos, Paulo manda Timóteo aconselhar esse tipo de pessoa. Ela fala do desprendimento e etc e tal. Então ensinar as pessoas a dizimar corretamente, ofertar corretamente com alegria. Porque o que dá com alegria, se você vai dar com tristeza, não dê. Mas não amaldiçoa aquele que vai dar. Você vai falar dízimo, aqueles que não dão os dízimos com alegria, não amaldiçoam os que estão tristes por dizimar ou por ofertar. Mas ensine a ele a necessidade, clareie a mente dele. Abre a Bíblia, vai fazer um estudo sobre dízimo na Bíblia, procure bons livros para fazer isso. Pessoa que só sabe ler Malaquias e só sabe amaldiçoar com migrador, cortador, devorador, e vai vir na sua... Pare com isso. Vamos ensinar as pessoas a amar. Foi isso que a Bíblia ensinou. As questões da misericórdia, a questão da fé, desenvolver a fé para ter isso, exercer a misericórdia e fazer o bem com aquilo que nós temos, mostrar para as pessoas que Deus nos dá condições, além de nós vivermos bem, ajudar outras pessoas a viver bem, não viver uma questão egoisticamente, e cobrar também de lá para cá. A instituição ela é feita para ajudar as pessoas também. Paulo ele incentivou a contribuição para os menos favorecidos. Ele falou disso porque ele sabia que no Antigo Testamento Deus cuidava dos órfãos e das viúvas,
não deixando faltar nada. No Novo Testamento, da mesma forma, inclusive a diaconia, o serviço é para essas pessoas menos favorecidas. O serviço dos diáconos em primeira mão era esse, ver quem precisava de uma oferta, de uma ajuda, e aos órfãos e às viúvas ser cuidado a partir deste serviço. No Novo Testamento, os fariseus dizimavam, mas não bastava somente dizimar, eles eram fiéis nos jejuns, nas consagrações, nas orações, nos dízimos e nas ofertas. E faziam além daquilo que a lei mandava. A lei dizia entregar os dízimos dos grãos, das colheitas, dos gados. E eles aí iam além, entregava também das ervas, do coentro, eles entregavam os dízimos disso, e a lei não pedia. Então eles faziam com excedência. A lei mandava jejuar, e eles jejuavam duplicadamente, além do que a lei ordenava. Então, quer dizer, eram altamente religiosos, mas não basta somente essa religiosidade. Cristo clama deles o quê? A misericórdia, a justiça, tinha que ser justo, e a fé. E eles não exerciam misericórdia com os demais e não era justo porque eram cheios de pecados, faziam outras coisas que eram mais graves. Hoje em dia não é muito diferente, as pessoas cobram superficial, cobram as questões de roupa, cobram as questões dos costumes e esquecem de cobrar as questões doutrinárias, as questões da justiça das pessoas, as questões da misericórdia para com os demais. Então não é muito diferente do que nós observamos isso. Agora nós devemos fazer isso. Cristo não aboliu que eles, por causa que eram injustos, infiéis, não exerciam misericórdia irreconciliável, que Deus iria abolir o dízimo e as ofertas. Não. Mas pediu que, além disso, que eles faziam religiosamente, excediam a lei pedia algumas coisas, eles faziam aquilo e mais alguma coisa, não é? Mas que exercesse a justiça, que fosse justo para com os seus próximos, com a igreja, com os demais, com Israel, com as leis, com Deus, e exercesse a misericórdia, cuidasse das pessoas, houvesse uma proposta, tivesse a fé, desenvolvesse a fé. É a exigência que Jesus faz, mas não aboliu o dízimo, e já é na nova aliança. Então nós vemos o dízimo agora na nova aliança. Ele não foi abolido juntamente com a lei, como Cristo vinha abolindo a lei, como Paulo aboliu a lei, no sentido de abolir de que ela cumpriu o seu propósito. E agora é uma nova aliança, né? É nesse sentido, da lei ser uma condução, cumpriu o que ela devia fazer, e a partir de agora é uma nova configuração, que é chamada aliança do Novo Testamento. A parte da graça, né? A graça de Deus agora, estamos vivendo na dispensação da graça. E a lição finaliza falando do dízimo do publicano e do fariseu. O fariseu, com todas aquelas questões que ele dava o dízimo, que dava as ofertas, que jejuava, que consagrava, e o publicano que pede misericórdia de Deus por não fazer nada disso, e ele reconhece, tem um reconhecimento que é miserável e precisa da graça de Deus, ele foi justificado. E as pessoas se admiravam que o fariseu não foi, que praticamente nos olhos da religião, o fariseu era justo, era íntegro, praticava as orações, dava os dízimos e as ofertas, mas faltava a misericórdia, faltava a justiça, faltava a fé, e não foi justificado por isso, porque não é pelas obras. Tem muitas pessoas que dão o dízimo rigorosamente, as ofertas rigorosamente, cumprem os costumes rigorosamente, mas a questão interior precisa ainda muito ser tratada. Nós falamos demais das questões exteriores. Observe nas igrejas, vá nas cantinas das igrejas, vá na secretaria da escola dominical e pergunte aos irmãos que pagam em dia as suas ofertas ou as suas lições. Pergunte aos irmãos que pagam em dia as suas lições, os irmãos que pagam em dia as cantinas, se há alguém que está devendo na cantina ou não. Vejam só isso aí. Então, muitas vezes nós estamos bem nos costumes, bem nos dízimos, nas ofertas, mas falhamos com as cantinas de todos os departamentos da igreja. E isso é grave. E a partir daí nós podemos ir nas lojas, nos comércios, e as questões do tratamento com os demais, tratamento com o próximo, como que é o nosso tratamento, porque não é só a questão da religiosidade, da ortodoxia em si, mas da fidelidade, da justiça, do amor e do Espírito trabalhar. O fruto do Espírito está sendo desenvolvido em nossa vida. Não basta ter os dons espirituais, é necessário ter o fruto do Espírito na vida do cristão. Portanto, a lição ela traz um esclarecimento excelente e é uma ótima lição para nós ensinarmos os nossos jovens na
fidelidade, na justiça, na misericórdia de nosso Deus e depois nas práticas das coisas secundárias. Deus em Cristo te abençoe, meu professor e minha professora, que você tenha uma boa aula.